A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou aqui de volta, continuando a palavra da célula, só revisando, né? Nós falamos da importância de ouvirmos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso traz fé em nosso coração. Nós falamos também da importância de nós guardarmos a palavra do coração, para o diabo não roubar, para nada roubar. E nós falamos também no último estudo da importância de nós confessarmos a palavra, né? É o princípio que Paulo nos ensinou. Crie, por isso falei. O nosso Deus trabalha dessa maneira. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, se Deus já falou algo no seu coração, seja às vezes num culto, seja às vezes no seu TSD, seja às vezes assistindo alguma coisa na internet, ou às vezes você está no seu carro, o Espírito vem e fala algo ao seu coração, seja lendo a Bíblia, não importa. Quando Deus fala ao seu coração, automaticamente aquilo já é uma realidade no mundo espiritual. Você precisa aprender a tomar posse daquilo, amém? E hoje eu quero continuar falando sobre a importância de perseverar na palavra. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 8. Lucas, capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola é muito preciosa porque ela fala sobre uma viúva que ela persistiu, ela perseverou sobre a causa que havia sobre a vida dela, que ela queria resolver. E o próprio Jesus começa falando que essa parábola, ele queria ensinar sobre o dever de orar e nunca esmorecer, ou seja, e não parar de perseverar. Então, da mesma maneira que essa viúva, ela perseverou diante de Deus, nós devemos perseverar também. E lá no final, Deus fala algo muito precioso, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que ele declarou isso? Porque para nós perseverarmos, o que nós precisamos é fé na palavra de Deus. Fé é simplesmente isso, é você crer no que Deus te diz, é você crer na palavra de Deus. Por mais que você não está vendo, mas é você crer naquilo que Deus já falou ao seu coração. Se Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir. E nós vamos ver que um dos motivos que nós às vezes continuamos não perseverando é principalmente por causa da ansiedade. O pastor Regis pregou sobre ansiedade agora, na última terça viva, foi algo muito poderoso. Eu quero ler esse texto com você. Não andeis ansiosos, que está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que promessa gloriosa, né? Só que aqui mostra um caminho, que quando você está ansioso, eu creio que você se pega ansioso. Por exemplo, você acabou de ter uma briga com o esposo, uma briga com o filho, você acabou de ser despedido, você acabou de ver que não teve dinheiro para pagar uma conta, aquilo te traz uma ansiedade no coração, uma angústia no coração. E aqui mostra um caminho, que é você agora perseverar em oração, que é você ir para o Senhor e lançar sobre Ele isso, e deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. E existe uma promessa que fala que Ele vai, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, mesmo a casa caindo, vai virar paz sobre você, guardará o vosso coração e a vossa mente. E o próprio Deus pede para nós realmente lembrar a Ele das promessas dele. Não que Deus tenha problema de amnésia, mas é a maneira que Deus tem de nós comunicarmos com Ele, é através da oração. Olha o que diz a palavra lá em Isaías, capítulo 43, versículo 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Olha só que o nosso próprio Deus está falando aqui nesse livro de Isaías. Desperta a minha memória. Ou seja, Deus está falando o seguinte, olha, povo,
Desperta a minha memória das promessas que eu já fiz. Comece a orar em cima dessas promessas, comece a perseverar em cima disso. E interessante que lá também no livro de Isaías, capítulo 62, no versos 6 e 7, ele fala algo muito poderoso. Ele fala o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, algumas versões falam atalaias, que todos os dias e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O próprio Deus está falando que levantou guardas, atalaias, que vão estar fazendo o quê? Lembrando o Senhor, não dando descanso para o Senhor, até que a promessa se cumpra. E é assim que Deus quer que nós venhamos a relacionar com Ele, como aquela viúva, de importunar, num certo sentido, de ficar lembrando da promessa o tempo todo. E você vai perceber que grandes homens de Deus usaram desse argumento de lembrar. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 26 e 27, fala o seguinte: Moisés está fazendo uma oração e fala o seguinte: orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Então Moisés está falando o seguinte: olha, lembra-te de Abraão, Isaque, lembra de Jacó, lembra da promessa que existe sobre nós. Então, independente do que está acontecendo agora com esse povo, da dureza desse povo, cumpre a tua promessa. Senhor, lembra a tua promessa. Moisés lembrou da promessa e Deus começou a agir a partir daquele momento. Outro também que apelou para essa lembrança de Deus foi o próprio Sansão. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo 28, fala o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus meu, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. O que Sansão está falando? Falando: Senhor, lembra de mim, lembra que existe promessa sobre mim. Eu sei que nessa caminhada eu posso ter errado, mas Pai, eu quero consertar. Lembra das promessas, me dê força novamente. E ali o Senhor deixou as forças de Sansão voltarem, né? O Espírito do Senhor usou ele novamente. E a Bíblia fala que ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Olha só, existe um poder de você lembrar ao Senhor.